pessoal, eu sou o Fusaro, Head de Advisor da Trígono. Eu estou aqui para apresentar e compartilhar com vocês um programa que a gente está inaugurando hoje, trazendo aqui o André Meireles, da Invest Smart, uma parceira muito grande aqui da Trígono. A ideia do programa é falar um pouco sobre as pessoas muito relevantes dentro desse mercado de assessoria, homologação, de produtos, enfim, um bate-papo para a gente conhecer aí a experiência dessas pessoas. Tudo bem, André? Tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá? Chegou bem de viagem lá do Rio? Cheguei. Primeiro, acho que agradecer o convite, tá? Eu me senti bastante honrado quando eu soube que eu sou o primeiro aqui a estrear esse novo formato de conteúdo que a Trígono está produzindo, né? Agradecer a você, Fusaro, ao Frederico, ao Werner, a todo o time aí que está acompanhando, e parabenizar pela iniciativa, tá? Eu acho que esses fóruns de encontro, tropa de assessores de investimento no Brasil, hoje a gente deve estar falando aí de algo em torno de 20 mil pessoas, existe sim uma carência que eu acho que esse tipo de produção atende de discussões entre assessores, né, para além do escritório, para além do seu modelo de negócio ali, da maneira como a sua assessoria atua. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. Tá tudo bem. Até agora tudo bem. Tá? Eu sei que a Invest Smart hoje, além de ser, né, a posição que você ocupa é super importante lá e a Invest Smart é o maior escritório hoje, pelo menos em quantidade, um dos maiores da XP, né? Então, são 1.600 pessoas que estão me falando aí. Dessa é uma responsabilidade muito grande e muito trabalho aí, né, André? Muito trabalho, muita responsabilidade, né? São 1.600 assessores comerciais. Para dar suporte a esses 1.600 assessores comerciais que estão espalhados em 100 filiais pelo Brasil, a gente tem, né, cada filial tem o seu próprio líder, que é um empreendedor também. Nesse nosso modelo, a gente trata os líderes das filiais como um empresário. A gente tem o back da Invest Smart. Então, somando ali mais umas 300 pessoas do back, tá dando quase 2.000 pessoas. É esse o tamanho da empresa hoje. Legal, André. Mas a gente vai ter tempo para falar aí sobre a questão profissional, mas até para a gente conhecer você um pouco melhor, a turma entender. Fala um pouquinho aí, você é casado? Como é que é? Me fala um pouco de você. Quem é o André? Falar um pouco de mim. Eu sou carioca, né, da Gema. Pelo sotaque, eu achei que você era do Sul, pô. Não é do Sul? Não é carioca? Não, sou carioca. Poderia ser do Sul, tá? Não tem qualquer problema também, não tem. Me formei em engenharia de produção na UFRJ. Estou no mercado financeiro desde o final da graduação, né? Quando eu comecei a trabalhar no BBM, que hoje é Bocom, dividiu, né? A parte é Bocom, a parte é Bahia Asset. E aí foi assim que eu entrei no mercado, né? Fiquei lá 3 anos. Teve uma bolsa do Ciências Sem Fronteira, tá? No governo Dilma, que abriu para a gente poder fazer mestrado fora do Brasil. Então eu fiz um curso de 2 anos, um mestrado Master of Science, né, um mestrado acadêmico, estrito sensu, na Escola Politécnica da NYU, Engenharia Financeira. Quando eu voltei, eu estava numa situação muito, do ponto de vista pessoal, né, delicada, eu precisava de tempo. Tá, então, meu caminho mais natural, que eventualmente era buscar voltar a trabalhar em alguma asset, seria bastante difícil. Eu tava com meu filho nascendo e meu pai muito doente. Tem um filho? Agora eu tenho 2. Eu tenho uma filha de 7, que tá com 7 agora. Eu tenho um filho de 2,5. Tá? Então, a Isa e o Gael. E aí, na época, né? Eu tô falando ali do início, fim de 16, né? De 14 a 16 eu tava em Nova York, fim de 16... eu cheguei aqui em agosto, setembro de 16. Eu comecei a olhar o que eu faço, então, dado essas restrições pessoais, e aí essa profissão de assessor de investimento me chamou a atenção porque existia essa autonomia. Tá? Quem me falou dela foi o Rabechini. O Lucas Rabechini hoje é diretor de produtos na XP também. Ele falou: André, por que você não olha para essa profissão aqui? Eventualmente atende às suas restrições. Aí eu entrei na Invest Smart lá no fim de 16 e por lá fiquei até agora, né? Então, fazendo muita coisa, uma empresa de crescimento rápido, né? Então, a gente nunca tá tranquilo. Eu vou até aproveitar que eu esqueci aqui, vou te oferecer um café e fazer uma pausa. Essa prensa aqui que falaram pra mim que é uma prensa francesa e tal, vou ver se eu consigo mexer pra apertar devagar. Cuidado aí que pode ser perigoso. Deixa eu ver aqui como é que funciona esse negócio. Há altas expectativas em relação a esse café, tá? Eu acho que vai ser bom, mas vamos ver, né? Vamos ver aqui. Esse é açúcar? Puro. Esse café que me falaram para apelidar do café Parthenon,
Que é o fundo aí que tá dando mais, fazendo um pouco de propaganda, né? O fundo que tá despontando aí no Ibovespa. Vamos ver aqui se tem a ver aqui, se ele tá bom. Realmente gostado. Tá bom. Parabéns aí pro pessoal que hoje já sei fazer café, tá vendo? Tá bem gostoso. Tudo bem, né? Café gourmet gostoso. André, falando um pouco mais aí, né? Você começou a falar da sua trajetória, enfim, pô, muito legal aí que você veio. Qual foi o seu desafio, assim, né? Quiser contar pro pessoal, como é que você chegou, assim, conta um pouquinho aí, o que foi a sua carreira profissional, como é que você encontrou, assim, os pontos positivos. Eu acho que até começar aí pelo que foi mais difícil, assim, que é mais difícil hoje no dia a dia. O grande desafio de uma empresa, eu acho que de qualquer empresa, é a cultura. Tá. Aí vão falar, não, mas é estratégia. Não, cultura come estratégia no café da manhã. Como é que a gente tenta garantir de alguma maneira de que esse grupo enorme de pessoas que a gente falou busque constantemente excelência, né? Continue se aprimorando, tome decisões inteligentes considerando todas as informações possíveis. E aí, as decisões normalmente vão ser sempre tomadas com poucas informações, tá? Decisões relevantes, inclusive em termos de alocação, e aí não tem jeito, a gente tem que sempre manter as carteiras muito bem diversificadas, porque a gente pode errar, e aí é claro que existem momentos de maior convicção, existem gestoras que parecem mais robustas, né, que outras, em termos de equipe, em termos de metodologias, em termos de... né, existem alinhamentos, né, de valores que a gente, eu tô falando interno e externo, né, que a gente está sempre buscando para poder trazer isso para o nosso cliente final. Né? A gente é obcecado por entregar valor ao cliente final, tá? Esse é o nosso business. Assim que a gente... O que você faz para passar essa cultura aí, que vocês são 1.600, como então, que é esse desafio aí? Me fala um pouquinho depois do seu trabalho, como é que meu trabalho. A gente funciona dentro de uma lógica, a gente se mantém o tempo inteiro monitorando o mercado, tá? Seja através dos relatórios de análise que a gente lê, seja através dos relacionamentos que a gente desenvolve com gestoras, seja através das notícias de jornal, enfim, né? E a partir disso a gente elabora uma série de teses do tipo, neste momento parece que faz muito sentido investir, por exemplo, em bolsa, né? Como é que a gente investe em bolsa? Existem diversos instrumentos, um deles, por exemplo, é o fundo da Trígono, né? Ou a ETF, né? O Trig 11, enfim. Né? Em bolsa com small caps, em bolsa com large caps, né? Então, acho mais o fundo da Trig. Tá bom. Não, o pior é isso, né? Eu tô falando que a tese é bolsa, e é literalmente bolsa, mas o que tá na moda é crédito, né? O pior é isso. Vocês têm o fundo de crédito, tem o fundo de infra, né? Vocês completaram a prateleira de vocês e eu acho que estão certos, tá? O business de asset é multiproduto, tá? Mas voltando lá. Então, a partir disso, a gente elabora teses, e aí a gente hoje tem 160 mil clientes, tá? E a gente revisa a carteira desses clientes, tem lá toda uma parte de sistema de informação que vai, dado essas teses, desenvolver ideias para as carteiras dos clientes. Tá? Então, eventualmente alguém está sobrealocado em pós-fixado, sobrealocado em taxa pré ou taxa pós, segundo as nossas carteiras de asset class, né, que a gente diz mais ou menos quanto é que seria o nível saudável dado o perfil do cliente, e a gente faz sugestões para os assessores levarem aos clientes ou falarem conosco para a gente poder levar diretamente, né, da diretoria de alocação ao cliente final. Tá? O nosso trabalho é muito de desenvolver essas ideias, e depois que a gente desenvolve essas ideias, como é que a gente engaja 1.600 assessores nessas ideias de alocação. A parte de alocação em si, né, talvez hoje mais difícil do que a gente dizer entra num fundo, sai de um fundo, compra Petrobras, vende Vale, é como engajar 1.600 pessoas. É um trabalho bem de inside sales, mas a gente tem sido bem sucedido. Tá? Eu posso te dar um exemplo muito recente. Início do ano passado, a Invest Smart, né, a BSmart, que é o nosso grupo, fez um equity swap com uma asset chamada Paramis. A Paramis ela é um IB de mais de 15 anos, e começou a desenvolver alguns produtos exclusivos para a Invest Smart, sobretudo relacionados ao crédito, né? Já que eles são um IB, foi uma primeira, foi o primeiro caminho ali. Então a gente conseguiu, mês passado, a gente colocou 150 milhões num fundo listado durante 2 semanas. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Conseguiu fazer isso porque a gente desenvolveu tese de que faria muito sentido alocar nesse produto e depois conseguiu convencer esses 1.600 assessores. Tá? Eu dei um exemplo que não é da Trígono, me desculpa,
tá? Mas eu tô falando assim, a gente tem sido bem sucedido nisso a ponto de fazer esse top-down, né? Para usar uma nomenclatura de mercado, funcionar. Então, são argumentos de qualidade, isso se traduz em performance, isso se traduz em satisfação do cliente, né? O NPS da InvestSmart é muito alto. Como é que vocês fazem, por exemplo, né? O que é importante? Você falou muito da cultura. Quem que é a pessoa que trabalha, que vocês valorizam lá na InvestSmart? Quem a gente valoriza, o meu cliente é o assessor comercial da InvestSmart, tá? Isso é no dia a dia, tá? É decisão a decisão. Desculpa, no back, né? Eu te falei que são 1.600 pessoas, mais umas 300 no back. A cultura se resolve em grande parte escolhendo com quem você vai trabalhar, tá? Então, são os processos seletivos. Por ali você consegue ter uma noção de se os teus valores, os valores da empresa, estão alinhados com quem está chegando. Depois disso, aí não evitar as conversas difíceis, tá? Elas têm que ser feitas rapidamente e prezar todo mundo ter muito claro que assim, as decisões têm que ser orientadas para mexer ponteiro. Tá? Eu acho que é um pouco... E aí, sim, isso acontece em todas as discussões. Deixar muito claro os critérios que vão balizar essas decisões, né? Hoje o time lá da alocação são 50 pessoas, tá? Então, as pessoas elas não precisam me perguntar o que eu estou pensando, né? Elas já sabem mais ou menos como é que eu vou tentar resolver a situação, tá? E aí, sim, tem uma coisa importante, como é que cria cultura. Ao invés de um gestor, de um líder chegar e resolver o problema, deixar pro liderado, né? Ele tentar se virar um pouco sozinho e ver como é que isso evolui ao longo do tempo, ao invés de chegar resolvendo, isso cria cultura também. Eu nunca mapeei o processo de criação de cultura, tá? Mas tá ali, tá todo dia, discussão, enfim. Perrengue a perrengue, você pode ter certeza, tá? 1.600 pessoas, é um business de gente, tá? Então, tem perrengue pra tudo quanto é lado, tá? Faz parte. E nesse tempo que você passou aí, qual foi o seu maior desafio aí? Na InvestSmart? Na vida, então, que seja, né? Essa situação de, assim, quando eu entrei na assessoria, esse foi um bom desafio para mim, tá? Porque, pensa, eu era engenheiro de produção, aí fiz um mestrado em engenharia financeira, eu sempre me vi como um técnico, tá? Entender que habilidades comerciais valem tanto quanto ou mais que habilidades técnicas, tá? E hoje eu acho que realmente mais, eu acho que um bom comercial, se precisar, paga um bom técnico. Um bom técnico não paga um bom comercial. Ainda mais que agora, a inteligência artificial disruptando tudo. Saiu notícia hoje, né? JP Morgan criou a própria inteligência artificial, mandou todo mundo usar, né? Então, todos os analistas têm que usar. Agora, em maio, a Universidade de Chicago divulgou um paper falando que as análises de DRE, né, dos documentos financeiros feitas por ChatGPT-4 são mais assertivas que as feitas por seres humanos. Eu te mando, tá? Então, o lado do relacionamento, eu acho que é alguma coisa imutável, tá? Já houve tentativas dentro do mercado financeiro brasileiro de, não, vamos botar aqui o robô advisor e o rebate que seria do assessor, a gente vai dar para o cliente, tá? Mas o cliente, ao invés de falar com um humano, passa a falar com um robô. Essas tentativas foram frustradas, tá? Não sei se é porque elas foram feitas numa etapa, num nível de maturidade do mercado brasileiro que não estava preparado, ou se realmente gente gosta de gente, tá? Eu tô mais para a segunda, tá? As pessoas gostam de gente, não de robô, tá? Então, o trabalho vai ser manos machina, né? Vai ser o homem junto com a máquina. Mas o meu ponto é, o técnico, né? O comercial, eventualmente, vai se sobressair cada vez mais o lado do relacionamento, o lado da empatia, do carisma, em relação ao cara conseguir fazer uma conta muito bem, rapidamente, né? Legal, muito bom. Quer dizer, o lado de RH aí vai ter cada vez mais acentuado aí para diferenciação na sua visão aí de relacionamento, né? Eu imagino que sim. André, e assim, e o golaço aí que você fez aí? Conta aí pra nós uma história boa aí. História boa? Eu fiz 2 filhos, a Isa e o Gael, são 2 golaços, tá? Assim, acho que meus 2 maiores golaços. Assim, eu tenho um golaço lá de trás, tá? Lá na engenharia de produção, que existe até hoje. Eu criei eu não sei se vale falar ou não, tá? Se eu falo, depois vocês cortam, se quiserem. Vai, né? Vai lá, se for interessante. Eu criei na engenharia de produção da FRJ, a gente tem uma tradição de aprender com on-the-job training, tá? Então você tem lá uma disciplina que é de tempos e movimentos, né? Para você estudar onde é que o cara põe a mão, onde é que ele põe a outra mão, como é que ele faz lá a manufatura dele, seja ele um cozinheiro, seja ele dentro da fábrica, tá? Como é que a disciplina, como é que a avaliação do aluno? Ele tem que literalmente ir para uma fábrica durante 6 meses
Aí ele vai fazer 6, 10 visitas e desenvolver um projeto para melhorar aquele posto de trabalho, tá? E isso é feito na disciplina de layout, isso é feito na disciplina de planejamento e controle da produção, na disciplina de planejamento estratégico, na disciplina... Enfim, vai para uma situação real e aplica esse conhecimento teórico que você está em sala de aula. Só que isso é feito de maneira... cada ano, cada trio faz em um lugar diferente e os trabalhos acabam não sendo aplicados, porque em 6 meses, bem ou mal, você não consegue fazer um diagnóstico excelente, né? Você consegue produzir muita análise, mas fazendo ali 6 visitas a uma empresa, você não diz o que ela consegue dizer assertivamente, cara, você precisa fazer isso aqui. Então, o que eu fiz junto com o meu pai, tá, que era professor de engenharia de produção da FRJ, o professor Leonardo Navarro, o Vinícius Carvalho, Adriano Proença, Heitor Colirô, enfim, o Cameira, um time lá, né? A gente conseguiu organizar a graduação, parte da graduação, de maneira que esses projetos tivessem continuidade. Só que a gente é uma instituição pública. Onde é que a gente foi fazer isso? A gente foi fazer isso necessariamente em outra instituição pública, que é o INCA, tá? INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Um desses projetos conseguiu reduzir o tempo de espera entre o paciente chegar ao hospital e começar uma conduta, né? Seja ela rádio, quimio ou cirurgia, eram de cerca de 120 dias e passaram para cerca de 30 dias, tá? Sem qualquer adição de recurso ao INCA, só brincando de reorganizar as tarefas, tá? Como é que era, né? O paciente chegava no INCA, ia fazer um exame, aí o médico via, agendava outro exame, aí o outro médico via, agendava outro exame, até decidir qual era a conduta, demorava um tempão e o câncer evoluindo, né? É uma doença tempo dependente. Então o que a gente fez? A gente enxergou um blocão ali que 75% dos pacientes tinham que faziam sempre. Então hoje como é que tá nessa unidade do INCA, né? O paciente entra, já faz logo todos os exames que 75% fazem e já sai para a conduta. Então já teve caso da pessoa chegar lá no dia e no dia já sair com a cirurgia agendada. Então isso foi um golaço, tá? É um pouco mais do meu prazer também de organizar a gente para fazer coisa. Tá? Eu te falei do meu prazer em aprender, mas o meu prazer em estar ali com um grupo de pessoas fazendo alguma coisa legal, e isso eu trouxe para a Invest Smart também. Agora, uma coisa que eu percebi, eu também sou engenheiro de produção com você, coincidentemente, né? Mas também nunca fiz nada em engenharia, né? Mas, assim, a engenharia ela acaba ajudando a gente a pensar em outras coisas. Você acha que isso contribui, assim, na sua questão financeira aí? E a Invest Smart é um business de escala, né? A gente fala de 1.600 assessores, organiza a produção de 1.600 assessores. É engenharia de produção na veia, mas não é aquela manufatura fordista que o cara fica ali martelando ali o dia inteiro, não. Aí você vai descobrir que você precisa ser um bom comercial, você vai descobrir que você precisa ser bom com gente, coisas que a graduação não te ensina, né? Mas esse talvez seja o outro golaço, né? Hoje conseguir fazer um top-down na Invest Smart, alocar 150 milhões em 2 semanas, isso não é trivial. Aí a gente está conseguindo fazer isso agora, tá? 150 milhões em 2 semanas. 150 milhões em 14 dias. Tá? Foi o que a gente fez mês passado. Força de venda gigantesca. Tá? 6.500 CPFs. Tá? Então... 2 semanas, 6.500. Novos CPFs, novos clientes. Porque o fundo saiu do zero. Ah, do zero. Então, assim, a gente conseguir fazer isso, quer dizer que o processo ficou relativamente bem azeitado. Sempre dá para melhorar, tá, Fulano? Mas, então, eu acho que esse é outro golaço. Tá? Deixa eu deixar muito claro, tá? Ele não é meu. Você fala, qual é o seu golaço? Isso é um golaço de um time gigantesco de pessoas muito comprometidas. Tá? André, qual que é a visão de investimentos que você tem para os próximos anos? Se tivesse uma bola de cristal aí, o que você acha? Porque hoje a gente está vendo aí renda variável, andou de lado, né? A gente tem as questões do Brasil, né? Questão fiscal. Como é que você vê aí a alocação perfeita? Aí se tivesse que apostar, como é que você vê aí para os próximos anos? A gente lá na alocação tem uma premissa muito forte, socrática, de só sei que nada sei. Como é que você lida com só sei que nada sei? Você diversifica. Idealmente, você diversificaria de maneira equilibrada entre as classes de ativo, né? Então você pegaria lá, metade põe na renda fixa, metade na renda variável. Renda fixa você divide metade em pré, pós e inflação. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, né, os preços vão se mexendo. E aí o que você precisa fazer, né? Imagina, por exemplo, vou dar um exemplo, pandemia. Tá? A pandemia, a parte de renda fixa estava tranquila, a parte de renda variável, a bolsa saiu de 120 para 60 mil pontos, 60 abaixo, tá? Cara, os pesos que deveriam estar equilibrados, de repente fez assim, né? O que você faz nessa hora? Você vende um pouco que está caro e compra um pouco que ficou barato. Entendi. Tá? É essa disciplina
que vai gerando alfa no longo prazo. Qual é o problema? Dificilmente você vai equilibrar os pesos de uma carteira igualmente, porque o ser humano é averso a risco. Né? Então, via de regra, você vai pesar, né? Eu acho isso faz parte, tá? Todo mundo tem que dormir bem por causa de investimento. Você não pode dormir mal. Então, você vai aumenta ali a parte de renda fixa, porque lidar com volatilidade não é alguma coisa que seres humanos façam normalmente, tá? Costuma pagar no longo prazo, mas então essa disciplina é importante. Então, o que eu te diria, Fusaro, no mundo que, tem 2 guerras acontecendo, introdução de inteligência artificial, primeira revolução industrial aí, que eu acho que cruza praticamente todos os setores da economia, né? Tirando o restaurante, talvez, ali na cozinha, né? Que mais? A gente tem eleição norte-americana com viés protecionista, de conflito com China não crescendo tanto quanto deveria, assim. Estar diversificado é muito importante. Agora, o que a gente tem são referências de preço relevantes, né? Essas taxas que vocês estão vendo aí, né, de spread, de infraestrutura, operações de crédito no Brasil, por exemplo, né? O spread agora talvez um pouco mais amassado, mas a B é muito aberta, né? Então, assim, são taxas que costumam dar retornos muito bons no longo prazo. Então, há uma maior convicção nisso? Dá para pesar um pouco mais a mão agora? Dá. Bolsa barata, dá para pesar um pouco mais a mão agora? Dá. Então, a gente agora tem ido muito na linha de, cara, pegar partes de liquidez e começar a tomar mais risco, tá? Até porque a gente está diante de um evento, hoje, né? Hoje, agora, consenso no mercado, que é a do início da queda de juros nos Estados Unidos. Tá. Isso é um canhão. Legal. André, e voltando aí na carreira, né? Falando aí, em algum momento você pensou em desistir da carreira? Você que saiu de engenheiro, foi pro mercado financeiro? Eu exerço engenharia hoje no back-office. Né? Mas pensar em desistir, não, tá? É uma pergunta curiosa. Você pode achar que as coisas eventualmente estão, usando uma expressão de mercado, né? Você pode achar que alguma coisa pode estar no preço errado, tá? Não estou falando de condição de trabalho minha necessariamente, eu estou falando assim, você lida com problemas que talvez você não precisasse lidar, enfim. E é cíclico, né? Tem dias que você vai, tem meses que você vai mais motivado para o trabalho e vai ter um mês que você vai estar um pouquinho menos. Mas essa indústria é tão dinâmica, tá? E nunca pensou em desistir? Ela oferece tanta oportunidade. Se a Selic for a 40, você não vai pensar em desistir também? Não, assim, vai ter preço. Assim, o mercado financeiro se ajusta tudo, né? Assim, a questão é botar o preço no lugar certo. André, depois a gente pergunta, então eu ia falar pra você qual que é o seu hobby, né? Tá, vamos lá. Eu sou o carioca da gema, meu hobby hoje é ficar com os meus filhos a maior quantidade de tempo possível. Tá? É o que me dá muito prazer. Evidentemente, eu tento me cuidar um pouquinho, né? Porque, trabalhando na intensidade que a gente trabalha, eu tenho um nervoso da possibilidade de morrer aos 40, tá? Se fartar aos 45, cara, esse negócio aí, que aí ferrou, né? Aí não valeu, talvez. Eu faço esporte. Tá, eu faço capoeira, eu faço algumas coisas ligadas a mais essa linha de capoeira, pilates, um pouquinho nessa linha. E eu gosto muito do Rio ali, né? O Rio tem um ecossistema ali de você ter feira com música, é uma vida mais, talvez, familiar, tá? Se você quiser saber qual é o meu hobby, tá? Como é que eu me divirto. E eu gosto muito do mercado, tá? Assim, tenho um prazer absurdo de estar aqui aprendendo o tempo inteiro, tá? Aprendendo sobre o mercado, aprendendo sobre mim, aprendendo sobre os outros. Acho que isso me segura, tá? Dessa profissão. Ô André, aproveitando aí, falando de esporte, que time que você torce, cara? Essa parte da conversa ela é sempre muito delicada pra mim, tá? Mas eu sou botafoguense. Você imagina os porquês, né? Você falou que você tem MBA aí. É comum o pessoal ter MBA? Conta um pouco a história aí nesse mercado. É comum, eu não sei, assim, a gente teria que ter uma estatística clara, mas assim, é cada vez mais comum, isso com certeza. Né? A própria competição das universidades norte-americanas, gringas, por aluno, aumentou muito também, tá? Tem chegado cada vez mais oportunidades, as pessoas... Fez aonde MBA mesmo? Eu fiz na NYU, que é a Universidade de Nova York, né? Foi bem legal. Quanto tempo lá? Fiquei lá 2 anos, né? De 14 a 16. Legal. Não é um MBA, era mestrado, acadêmico mesmo. Eu defendi tese no final do mestrado. Foi bom, eu tive aula com Taleb, né? Eu nasci em Taleb, que escreveu aquele livro do Cisne Negro. Cisne Negro, né? Então a gente usa muito as filosofias dele lá na alocação também. Essa ideia de que
não necessariamente aquilo que a gente observa é o melhor para guiar as nossas decisões. Às vezes a gente tem que pensar que a gente não tem dados o suficiente para orientar nossas decisões, então vamos seguir outros algoritmos, outros critérios, outras maneiras de decidir. Porque os dados que a gente observou até agora, né, pensa na pandemia, né? Não tinha pandemia em dado de mercado financeiro. Passou até a partir de 2020. Né? Enfim, então isso a gente usa bastante. Muito legal, muito legal. E teve alguma coisa que você não gostou desse MBA aí? Muito frio lá em Nova York, porque quando eu viajava muito lá, André, fazia muito roadshow lá, eu detestava ficar no final do ano lá, que era uma loucura mesmo, o ouvido doía. Como é que foi lá? Tá passando 2 anos morando lá, deu pra passar muito frio lá, não? Deu pra passar muito frio, tá? E é engraçado, né? Porque sempre quando vem... Os americanos aproveitam, de certa maneira, né? Começou uma tempestade, cara, já vem anúncio falando pra você comprar vela, comida enlatada, lanterna, casacos e casacos, e aí você vai pra fila porque a cidade vai parar durante 1 mês, né? Cara, não parou mais, assim, eu peguei uma tempestade um pouco pior. Na verdade, eu já tinha ido a Nova York como turista antes, eu peguei um furacão, tá? Eu peguei o Sandy, lá em 2011. Pô, aí eu fui como turista nas férias, né? Mas aí lá no mestrado, então... E aí o pessoal manda você comprar um bando de coisa, você compra um bando de coisa, resultado. Eu fui embora de Nova York e deixei lá umas 3 lanternas, 300 velas e comida enlatada pra caramba que você não usa, porque a cidade volta muito rápido. Tá? É uma cidade preparada. Fez muitos amigos lá, americanos? Como é que era a turma lá? Não, a turma era 90% chinesa, 5% Aprendeu a falar chinês? Não aprendeu. Não, mas aprendi a conversar com os chineses. No geral, foi a segunda vez, né? Eu morei 1 ano na França durante a graduação, tá? E também nessa escola de engenharia na França tinha muito francês, né? Mas dos intercambistas do grupo de chineses era grande também. São muito focados, né? Assim, é importante. O legal de viajar é esse, né? Você perceber como algumas coisas que a gente dá por óbvio aqui é zero óbvio, né? Por exemplo, essa naturalidade de se comunicar bem, de fazer festa, de certa maneira, né? E é engraçado, né, André? Eu, quando eu trabalhei muito tempo, fui a Rio da Porto, a gente fazia muito roadshow, porque a Porto tinha aí 60% aí, ou mais, né, de investidores estrangeiros. Eu ficava viajando por mais de 30 países, aí isso fiz isso mais de 10 anos. E é engraçado como tem cada povo, né, que tem uma característica diferente, né, você conhece, tem uns que são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos e tal, por isso que eu perguntei, o chinês geralmente é um povo mais introvertido, né? Ou não? Como é que você viu isso aí no... Eu falei focado, a palavra talvez, a outra palavra talvez, eles são mais protocolares, né? Assim, as coisas têm que ser mais institucionalizadas. Você tem alguma coisa que aprendeu, assim, diferente, que chama atenção, assim, com ele? Não? Com os chineses? Quem que ficava no quarto, por exemplo? Quê? Quem que ficava no quarto? Eram os quartos individuais? Eu e minha esposa, né? Ah, vocês ficavam sozinhos. Não. Então, 2 anos de vida. Pode ser, mas... Eu fico imaginando você se conversando com um chinês. Mas, por exemplo, lá na França eu fiquei no alojamento, né? Então, enquanto boa parte da universidade comia no refeitório da universidade, os chineses gostavam muito das comidas de casa e eles todos cozinhavam a própria comida, tá? Era um negócio mais por uma questão de gosto. Acho que esse é o problema. Tem alguma história inusitada que você pode contar pra nós? Uma coisa embaraçosa aí nessa sua trajetória? Devem ter várias, tá? Deixa eu tentar pensar em... Bom, se você perguntar pra mim, eu tenho várias aí. Então conta aí, conta pra gente. Eu quando eu trabalhava num banco, não vou falar aqui, porque senão o pessoal manda me prender, eu entrei no banco e tinha uma japonesa lá, que ela tava naquela época era o walk-talk lá, que usava lá, e tinha um fio, né? E eu não percebi, que eu sou um pouco desastrado, e bati. E na época tinha carpete, né? Cara, o banco começou a pegar fogo. Eu tive que sair... Eu só sei que eu saí correndo, eu pulava tanto, que era um predinho menor anexo do banco. E foi muito engraçado, porque a turma chamou o bombeiro e tal, e o pessoal olhava assim e falava, nossa, tá pegando fogo, né? E eu, poxa vida, o que será que aconteceu? Eu sabia que eu tinha o causador, mas realmente não aconteceu nada, o bombeiro... Essa foi, acho que talvez a mais inusitada e a mais perigosa. Você tem alguma assim não? De risco físico? Não, já presenciei conflitos complicados, assim, né? Mas que não chegaram aí pro conflito, né? Para as vias de fato, não.
Algum fora que você deu, alguma coisa assim? Vou contar uma história. Assim, vamos lá, a gente tem 160 mil clientes na InvestSmart, né, gente? E aí, eu acho engraçado, né? Você é engenheiro, eu sou engenheiro, e aí eu recebi um cara que era engenheiro que falou que desdenhou pra caramba de todo o nosso trabalho lá na InvestSmart. Eu, como engenheiro, quase que cortei a mão de um colega na engenharia no Torno, tá? Então você vê que eu sou um cara meio perigoso. É bom. Tá tudo bem aí, galera. Por isso que eu não sou mais. Boa. Então o cara é engenheiro. E aí ele vem me falar, ele desdenhou pra caramba de todo o trabalho de carteira que a gente tava fazendo lá e falou que, porra, ele tava conseguindo ter 10% de retorno num outro lugar por mês, 10% ao mês. Aí eu falei pra ele, cara, é impossível isso. Essa conta não vai fechar nunca. Você tá me dizendo que, eu acho que ele tinha algo em torno de... Esse é um cliente. Cliente final. E aí ele tinha algo em torno de 500 mil reais, salvo engano, e eu falei, cara, você tá me dizendo que em 10 anos você é bilionário? Eu fiz a continha, né? 10% ao mês. Pô, fala porque eu quero investir nisso aí, pô. Era uma pirâmide. Né? E eu falei isso pra ele, cara, isso... Sim. Mas por mais que por mais que a pessoa fosse engenheira, né? Então você parte do princípio de um senso crítico aguçado em relação ao número. E você fale pra você vai virar bilionário indo pra praia em 10 anos, aí você tá dizendo, né? Que é uma ideia que é muito difícil, né? Bilhão é difícil. E o cara insistiu, tá? Então ele resgatou pra investir todo o patrimônio dele. Perdeu tudo. Lá, ele perdeu tudo. Aí ele voltou depois, tá? Então, isso eu acho que é uma história inusitada, tá? Mas acho que é um pouco do ser humano, né? Às vezes aquela história do bilhete premiado. Eu já vi também várias vezes as pessoas, assim, inteligentes, né? Entrarem em coisas assim que a gente fica até assustado, né? Como é que a pessoa às vezes acredita, né? É complicado, né? Ganância. Vocês devem ver isso direto, né? A gente não, o Brasil... Tantos clientes assim. Vamos lá, a gente tem 14% dos brasileiros jogando jogos de aposta online. As bets, o tigrinho... Né, a ponto de ter teve rede de atacarejo vendendo menos. São esses 50 bi, né, André? É isso, né? 50 bi, acho que estão aí nesses jogos de azar aí, se eu não me engano, acho que é 50 bilhões. É um negócio... São 22 milhões de brasileiros. É muita gente. Tá. Então o cara não vem, né? O cara não aloca aqui na Trígono, né, para ganhar dinheiro, né, para tentar resolver uma dor da sociedade de uma empresa e ganhar dinheiro fazendo isso. Ele vai fazer isso num desses ambientes e é muito difícil, né? Assim, a verdade é que enquanto entretenimento eu entendo, tá? Enquanto investimento de longo prazo eu acho mais complicado. Por isso que eu acho que esse espaço aqui que vocês criaram é tão importante. Sim, né? Isso está trazendo viciados, na verdade, né? Esse é um problema. Eu vi outro dia uma entrevista com uma médica e ela disse que é um negócio terrível, assim, que realmente isso vicia as pessoas, que é na hora do clique, né? Então isso cria também um problema de saúde mental muito grande, cara. Isso é terrível, isso é dopamina. Estamos criando vários viciados aí, que parece o bingo que era do passado, né? Mas infelizmente é melhor investir no mercado, né? No investimento, sim. Não há dúvida. E André, me fala o seguinte, cara, qual que é o melhor conselho que você já recebeu aí na vida? Eu acho que foi do meu pai, tá? Meu pai falou, André, você tem boas intuições. Segue a sua intuição. Pois... Até se emocionou com seu pai aí. Mas eu imagino, cara. Pais da gente sempre é o mais importante, né? Ele acabou falecendo, né? Lembra que eu falei que ele tava doente? Então, isso ele me falou um pouco antes. Aí você pensa, você me falou, porra, conselho, né? É foda, eu não vim preparadaço. Claro. Então, eu gostei desse conselho. Entendi. Agora, se o conselho fosse bom, ninguém dava de graça, tá? Claro. Então, é claro, tô falando meu pai. Seu pai dá de graça, mas o resto, eu diria para as pessoas usarem mais o próprio senso crítico, tá? Então, em relação ao conselho, mas de resto, serem muito intensas na vida. Porque a vida pode ser passa rápido, né? Pô, muito legal, cara. Acho que é muito legal e eu acho que é muito legal mostrar esse lado, assim, né? Pessoal e a vida também não é só trabalho e principalmente das pessoas que a gente ama. Sinto para o seu pai. Agora vamos fazer, pessoal, um trading rápido, tudo bem, hein? Pode ser, mas antes eu queria te pedir um pouquinho mais de café, tá? Claro, pode ser. Já havia até esquecido. Um café grudado na mão o dia inteiro. Mercado financeiro, né? Obrigado. Mano. Tá ótimo. André, bate bola rápido, cara. É uma cidade inesquecível. Rio. Um lugar onde você quer ir e nunca foi. Japão, já volto nessa. Eu quero aprender a... tocar sanfona. Um filme. The Big Short. Big Short. Personalidade que mais admira.
Pode ser o Benchmall. Não sei se é a mais, mas uma das que eu tenho acompanhado. Boa. O que é sucesso para você, para finalizar? Uai. Cara, sucesso é você olhar pra trás e falar, pô, eu fiz uma coisa legal. Acho que é isso. Ô, André, por que Japão? Meu contato com o Japão começou com Cavaleiro do Zodíaco, lá em 1990, né? Que legal. Mas desde então eu acompanho ainda essa cena cultural, né, de mangá, anime, muito por alto, mas ainda acompanho alguma coisa. Tem essa questão da cerâmica, que para minha esposa é importante, né? Eu falei, então os japoneses são muito fortes em cerâmica. Tem 2 outros traços, né? Primeiro, o Japão, uma sociedade se reergueu ali no pós-guerra de maneira brilhante, né? Sim. E estava completamente destruído e hoje é o Japão. Sim. Né? Faz preço também no mundo inteiro agora, os juros japoneses. O segundo é o próprio toyotismo, né? Foi um contato profissional importante. Da engenharia. Então, assim, foram modelo vários... Toyota de produção. Exatamente. São vários pontos, assim, que estão reunidos ali. Naquelas ilhas, né? Lean Six Sigma, tudo isso aí, entendi. Cultura, né? Voltando aí à temática da cultura, existe ali uma cultura de excelência, pelo menos olhando daqui, né, do que chega na gente, que me faz ter vontade de ir lá, olhar um pouquinho mais de perto. Legal, André. Pô, muito obrigado. Excelente participação. Agradeço imensamente aí você pelo seu tempo, por esse trabalho espetacular aí que você vem fazendo. Baita profissional, uma pessoa também muito interessante aí de conhecer. Eu que agradeço o convite, espero ter atendido as expectativas. Parabéns por essa iniciativa. Né? Contem com a gente com o que vocês precisarem. Essa parceria que a gente tem em InvestSmart Trígono é muito importante para agregar valor ao nosso cliente final, tá? André, a gente que agradece aí o apoio ao InvestSmart, a gente está muito feliz com a nossa parceria, vamos participar aí do InvestSmart, né, do Summit agora o ano que vem, são os parceiros muito especiais aí, sempre a gente está atuando junto com vocês, contem com a gente também, e vamos juntos aí conquistar esse mercado aí com muita oportunidade. Muito obrigado mesmo. Pessoal, encerramos agora o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço de novo o André aqui. Acho que vocês gostaram bastante de saber aí a experiência deles. Acho que as dicas, né, acho que são importantes para a nossa carreira, para a vida também, né? E eu queria também aproveitar, a gente vai fazer aí novos com outros assessores, né? E espero que vocês gostem dos próximos aí episódios. Muito obrigado a todos e sigam a Trígono nas redes sociais. Obrigado.